Olá, gente, boa tarde. Tá funcionando? Gente, se vocês não responderem boa tarde, eu vou achar que estão me enganando e não tem ninguém aqui. Boa tarde. Ah, então é verdade que tem gente aqui. Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Que alegria. Eu sou palestrante, mas com esse negócio de pandemia já tem uns anos que a gente não dá palestra presencial, né? É muito raro. Então é uma honra enorme estar aqui mesmo com vocês. Esse auditório cheio. E vocês aí, espero que vocês não durmam, para a gente conversar um pouquinho aí sobre a minha experiência de trabalho, que talvez tenha sido a mais incrível da minha vida nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Só me apresentando, eu me chamo Marcos Lima, sou palestrante, youtuber, tenho um projeto multiplataforma chamado Histórias de Cego, que está presente no YouTube, no Instagram, no TikTok, são mais de 600 mil seguidores nas redes sociais, mais de 70 milhões de visualizações. E eu costumo dizer que eu sou jornalista de formação, mas sou comunicador de coração, porque eu acredito muito na comunicação como forma de quebrar barreiras. E a gente hoje vai falar muito aqui sobre comunicação, sobre o poder que a comunicação tem para a gente mudar o paradigma que ainda existe a respeito das pessoas com deficiência. E quando a gente fala da minha deficiência, né, a cegueira, o primeiro paradigma que tem é a própria palavra cego. Né? As pessoas, elas têm muito problema justamente em falar a palavra cego. Às vezes, quando eu ando sozinho na rua, as pessoas falam comigo assim: meu filho, posso fazer uma pergunta? Desde quando você é assim? Assim como? Assim, do jeito que você é. Eu falo assim, bonitão? Não, assim, desse jeitinho. Falei, engraçado? Não, como é que eu vou dizer? Enfim, aí chega o lugar que eu quero ir, eu agradeço a pessoa, obrigado por ter me ajudado. Ela não perguntou desde quando eu sou cego, porque ela não fala a palavra. É quase como se fosse um xingamento, mas não é um xingamento. Xingamento é me chamar de flamenguista. Cego é só uma condição oftalmológica, né? É um diagnóstico. Cego, a palavra cego acabou ganhando uma notoriedade porque ela, se vocês pensarem, a gente emprega cego quase como sinônimo de bobo, né? Tem uma música do Skank, aqui de Minas Gerais, que é assim: tão fácil perceber que a sorte escolheu você e você cego, nem nota. Tipo assim, você bobão, idiota, né? Aí fica uma coisa ruim, assim, para cego. Parece que cego é o cara bobo e tudo mais, mas não é. Cego é só o cara que não enxerga. Por que existe isso? Porque o pensamento, infelizmente, a respeito da pessoa cega, é que a cegueira traz quase uma inutilidade da pessoa. E é nisso que eu trabalho, né? É com isso que eu acredito que a comunicação pode romper barreiras, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o meu trabalho nos Jogos Rio 2016. Para satisfazer a curiosidade, eu fiquei cego com 6 anos, eu enxergava pouco, mas fui perdendo a visão, fiz um monte de tratamentos, mas com 6 anos eu perdi completamente a visão. Foi um alívio, porque a minha infância foi um monte de exames sobre sedação, 16 cirurgias nos olhos, eu tinha fotofobia, então olhar para a claridade era muito difícil. Então, para mim, realmente ter ficado cego foi quase de uma hora para outra, acabou tudo isso, gente. Então, parece que é besteira, mas a minha infância foi bem sofrida, e a partir de 6 anos foi ótimo, porque já não tinha mais todo esse sofrimento, eu tinha ficado cego mesmo. E o que me ajudou muito, né, foi o esporte. A prática esportiva foi, para mim, maravilhosa. E olha que eu nunca fui um atleta super destacado, por mais que eu sempre gostasse, né? Eu joguei futebol de cegos por muitos anos, cheguei à seleção brasileira, disputei competição internacional, mas eu nunca ganhei dinheiro com esporte, a não ser uns R$250 numa apresentação um tempo atrás, que foi para mim, para vocês verem que eu lembro até hoje. O resto era esporte amador, com ênfase para a parte da dor, porque a gente batia bastante, né? Eu, quando comecei a jogar bola, eu tinha uns 12, 13 anos, e não tinha categoria juvenil, juniores, então minha mãe foi ver a minha partida. Sabe aquelas mães que ficam falando pro treinador para botar? Bota o meu filho, dá uma chance pro meu filho. Minha mãe era o contrário. Tira o meu filho. Porque os caras eram o dobro da minha idade, 3 vezes o meu tamanho, 4 vezes o meu peso. Minha mãe achava que eu saía de lá sem morrer. Cara, mas o esporte, né? Jogar futebol me transformou demais. Primeiro é o seguinte, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o futebol de cegos, como é.
mas são 4 cegos de cada lado jogando e o goleiro que enxerga. Eu não posso, em quadra, eu não posso falar que eu não vou fazer uma coisa que o treinador mandou porque eu sou cego. Porque tem um outro cego no banco de reservas querendo entrar no meu lugar. Então, cegueira não é desculpa, olha que bacana. Você está num lugar que ser cego não é desculpa. Isso me ensinou muito sobre mim, né? Me ensinou sobre o meu corpo. Eu ando muito rápido na rua. As pessoas brigam comigo, meu filho, por que você está andando tão rápido? Eu falo, não, porque eu estou com pressa. Mas cego lá tem pressa. Eu falo, tenho. E olha que eu caio pouco, o Cruzeiro já caiu muito mais que eu. Então, não, eu acho que eu caí umas 2 vezes só na rua, acho que o Cruzeiro caiu mais. Mas é isso, é toda a vivência do futebol. É a vivência que o esporte me deu, né? O conhecimento do meu corpo. A segunda vivência que o esporte me deu foi para minha família, né? Eu falei que a minha mãe ficava ali do lado, buzinando o treinador para ela não me botar, para o treinador não me botar. Felizmente, o meu treinador não escutava ela e botava eu para jogar. Ela começou a entender que eu podia fazer coisas. Gente, vocês que têm filhos aí, né? A gente sabe o quanto que a gente diz não para a criança, porque a gente acha que a criança vai se machucar muitas vezes. Imagina quando é uma criança cega. Quantos nãos eu ouvi? Não corre, não faz isso, não faz aquilo. Mas quando eu jogando futebol, como é que eu vou falar para eu não correr? Se eu não correr, o cara faz um gol em mim. Então isso é maravilhoso, porque ensinou a minha família também sobre mim. Então o esporte me ensinou a mim sobre mim, me ensinou a minha família sobre mim. Mas o mais importante, gente, jogar futebol de cegos, né, praticar um esporte, ensina ao mundo sobre a pessoa com deficiência. Eu sou do Rio de Janeiro, moro em Belo Horizonte há muito pouco tempo, e dificilmente os campeonatos eram no Rio de Janeiro. Então eram raras as oportunidades da minha família me ver jogar mesmo. E quando tinha essa oportunidade, eu chamava. Gente, vocês precisavam ver. As pessoas que estavam comigo, me conheciam muito, elas chegavam na quadra para me ver jogar e elas se emocionavam. Caramba, que superação! Não sei o que, o cara tá superando a deficiência. Não tô superando a deficiência, eu continuava cego, tô querendo superar o outro time, né? Mas a pessoa se emocionava, gente. Nossa, caramba! Tinha gente que prometia parar de beber, parar de fumar. Nossa, eu causei transformação. Mais que várias igrejas. E as pessoas choravam e tudo mais, gente. Mas aí passava um tempo, 15 minutos. A pessoa parava de chorar, enxugava lágrima e olhava para a quadra. Poxa, eu vim aqui torcer para o Marcos. O Marcos joga nesse time aqui contra outro time. Então, estou torcendo para o Marcos, para o time dele, contra outro time. Só que o outro time, gente, também é formado por pessoas cegas. Nesse momento, percebe o que aconteceu? A pessoa começava a torcer para mim, contra as outras pessoas, e esquecia a deficiência. A deficiência ficava em segundo plano. Isso é maravilhoso, porque isso causa uma transformação, que a pessoa entrou ali chorando e saiu dali sem ver a deficiência. Então, a deficiência, ela passa a ser um detalhe quando você está olhando o esporte. Aí eu vou pedir para botar o vídeo que eu trouxe, para exemplificar um pouquinho mais, por favor. Oi? Já está no ponto? Ah, tá bom. Ah, você vai aumentar mais ainda? Que isso? Vai, Bruno, você. A barra quase enverga, velho. De repente ele começou a
eu fiquei olhando, é sério isso? Aí eu olhei pro supino e vi lá 60 quilos de cada lado. Eu já comecei dizendo, olha, eu não consigo fazer com esse peso. Mais uma! Bora, bora! Mais uma! Ele corria muito, cara. E o rapaz tem uma perna só, né? Pô, foi bem legal levar uma surra bonita. Ganhou, bateu em todo mundo. Então no começo o cara não queria treinar. E depois continuou não querendo treinar mais ainda. Gente, eu amo esse vídeo porque ele mostra em 3 minutos e pouco o que eu falei para vocês. Quando essas pessoas chegaram na academia, os olhares foram de pena, de desconfiança. Quem aí tem pena de algum deles? Ninguém, né? Porque o esporte ele tem esse poder enorme de esfregar na cara o quanto nós somos iguais. O quanto a deficiência é um detalhe quando se tem acessibilidade. Na vida, infelizmente, a gente não tem uma esteira para a gente quebrar o recorde, né? No mercado de trabalho, as diferenças são mais sutis. Mas o esporte contribui demais para mostrar para as pessoas quem nós somos. Lembra a história que eu contei para vocês quando eu jogava bola e as pessoas saíam de lá transformadas? É a mesma coisa. É como se o esporte fosse um cartão de visitas que apresenta a pessoa com deficiência de uma forma positiva para a sociedade. Tá vendo? Eu sou capaz. Em 2008, eu me tornei o primeiro cego brasileiro a esquiar na neve. Foi uma experiência que foi na República Tcheca. Eu viajei, enfim, foi maravilhoso. Infelizmente não dá tempo de contar a história toda. Mas quando eu já estava lá, faltando um dia para eu ir para as montanhas mesmo, chegou numa praça, no centro da cidade, era um domingo, e umas pessoas estavam rezando lá para a cidade, e as pessoas falaram para o meu amigo que estava comigo, falaram assim, ele não enxerga, né? Então a gente vai curar ele. Me cercaram, gente, começaram a rezar para mim em tcheco. Alguém já rezou para vocês em tcheco? Não dá para entender, né? Você não sabe o que estão pedindo para vocês, porque eu fiquei um mês na República Tcheca e tudo que eu sabia tinha a ver com comida, porque o refeitório da universidade era tudo em tcheco, então você tinha que aprender brambori, que é batata, assim, para você sobreviver. Então eu não sabia, e na reza não falava nada de brambori, então eu não sabia o que eles estavam falando. E esse negócio de curar demora um pouco, e você começa a não saber como é que se reage quando estão te curando. O que eu comecei a pensar foi assim, caramba, eu consegui patrocínio no Brasil, saiu no jornal, pô, tinha saído no jornal que ia ser o primeiro cego brasileiro a esquiar. Eu comecei a pensar assim, caramba, será que eu vou ter que devolver o dinheiro se eu voltar a enxergar? Confesso que eu fiquei morrendo de medo da reza deles dar certo, gente. E aí eu não sabia mais o que fazer, deu uma vontade de rir. Eu falei, não, ria sacanagem, eu tapei o olho assim, fingi que eu estava chorando. Enfim, deve ter faltado fé, né? Eu sei que eu fiquei cego, enfim. Fui, esquiei e tudo mais, voltei para o Brasil empoderadíssimo. Eu estava na época completando a faculdade, e aí eu fui pegar um ônibus para ir para a faculdade. Só que assim, eu estudava num campus, que o ponto seguinte, o ponto de ônibus seguinte ao do campus que eu estudava da UFRJ, era uma escola de cegos, onde eu tinha estudado, inclusive, mas eu não estudava mais. Quem aí adivinha o que acontecia quando eu pedia um motorista para saltar na faculdade? Ele me deixava na escola de cegos. No dia seguinte, a mesma coisa. E quando eu discutia com ele, motorista, eu sei onde é a escola, ceguinho, fica tranquilo aí. E me deixava na escola de cegos. Todo dia eu tinha que voltar uns 500 metros à toa. Aí quando eu conseguia convencer ele, eram os outros passageiros. Sabe quando você desce no ônibus combatendo assim na janela? Ei, volta, nem não. Não, ceguinho, nem não, ele não é pra você não. Todo dia era isso, cara. Ah, não sei se já aconteceu com vocês, tinha uns dias que eu acordava sem vontade de discutir onde eu ia descer com as pessoas, e descia na escola de cegos e voltava andando para a universidade. Eram uns 500 metros, sei lá. Não era nada impossível, mas era desnecessário, porque tinha um ponto de ônibus em frente. E nesse tempo, o que eu ficava pensando? Falei, caramba, eu acabei de voltar da República Tcheca, não entendi o idioma.
Mas, gente, começou a me parecer que tinha sido mais fácil esquiar, eu fiz uma oficina de esqui, né? Do que pegar um ônibus na cidade que eu morei a vida inteira. Isso faz sentido? Na minha cabeça não fazia o menor sentido. Como é que pode ter sido mais fácil esquiar do que pegar um ônibus na cidade que eu morei a vida inteira? Aí vocês me perguntam, pô, mas você nunca teve essa dificuldade na hora de pegar um ônibus? Sempre tive. Mas eu sempre achei que essa dificuldade era porque eu era cego. Só que lá na República Tcheca eu também era cego. Então isso começou a dar um nó na minha cabeça. E aí, nesse momento, eu entendi que lá na República Tcheca eu tive equipamentos acessíveis e pessoas que acreditavam em mim. Enquanto na cidade que eu morei a vida inteira, eu não tinha nenhum equipamento que me permitia descer com a autonomia do ônibus, nem pessoas que acreditavam que eu podia descer na faculdade. E nesse momento, meus amigos, fez-se a luz e eu entendi que o meu problema não é a cegueira, é a falta de acessibilidade e o preconceito. Eu, enquanto pessoa com deficiência, a cegueira me explica em alguns aspectos sim, porque a gente vive num mundo muito pouco acessível, com muito preconceito. Mas a deficiência não me define enquanto pessoa. Eu sou Marcos e sou muitas coisas, para o bem ou para o mal, para além de ser Marcos. As pessoas acham que todos os cegos são iguais, todos os cegos se conhecem, né? Um dia eu entrei no táxi e o taxista virou para mim, eu levei um amigo seu. Aí eu falei, um amigo meu? Aí eu, sabe, não entendi. Mas ele mora onde? Aí foi num lugar que eu não conhecia. Aí daqui a pouco deu uma notícia no rádio. Não, como é que foi? Aí eu fui num lugar que eu não conheço. Falei, pô, mas não conheço. Não, mas não enxerga aí, igual a você. Eu falei, então tá. Nesse momento deu uma notícia no rádio, uma coisa dos traficantes. Rio de Janeiro é isso, né, cara? Os traficantes aqui. Aí eu falei, esses seus amigos, hein? Eu não tenho amigo bandido. Eu falei, mas enxerga, igual a você. Isso só para mostrar que nós não somos iguais, né? Nós temos nossas diferenças, nossas peculiaridades. Aliás, eu convido vocês aí, um pequeno exercício, 10 segundinhos, todo mundo fecha o olho. Será que você aí, que está me vendo, ou não está me vendo mais, será que tem alguma coisa na vida de vocês que vocês gostariam que fosse melhor? Ou que vocês pensam assim, caramba, isso não é comigo, isso eu não vou conseguir fazer? Seja profissional, no relacionamento com o cônjuge, família, filhos. Será? Não precisa falar não, pode pensar com você mesmo. E agora eu pergunto, gente, será que só eu nessa sala tenho alguma deficiência? Não, a minha deficiência é só mais visível. Mas todos nós temos algum tipo de deficiência, algum tipo de limitação. Por exemplo, eu continuo cego igual eu era em 2008, mas agora eu tenho um smartphone que me ajuda em tanta coisa que eu acho que eu sou menos cego do que eu era. Que eu consigo ver foto, consigo entrar no WhatsApp, consigo entrar no YouTube, até no Instagram. Então, a tecnologia supriu um pouco da falta de acessibilidade. Mas lembra que eu falei que o problema não era a deficiência, era a falta de acessibilidade e o preconceito? Como que a gente cura o preconceito? Comunicação. Gente, ninguém aí tem culpa de achar que cegos são inúteis. Porque vocês acham que ser cego é como vocês se sentem quando levantam no meio da noite para ir no banheiro e a luz da casa está apagada. Que vocês vão andando que nem se o mundo estivesse acabando. Isso não é ser cego. Isso é ficar cego agora. Ser cego é um conjunto de muitas experiências. Mas vocês não são obrigados a saber porque vocês não me conhecem, não conhecem uma pessoa com cegueira. Por isso é a comunicação. Por isso que é muito importante comunicar e mostrar o contrário. Que nós somos muito mais do que uma pessoa que não enxerga. E aí, quando veio o convite para trabalhar no Rio 2016, eu estava trabalhando como jornalista, numa assessoria de imprensa, numa empresa, nada relacionado. E eu fiz uma palestra como essa, e eu ganhei uma oferta de emprego. Nunca tinha acontecido isso. Acabou a palestra, o pessoal, você quer trabalhar aqui? Eu fiquei meio assim, porque sabe aquele emprego que se sabe que tem hora para acabar? No Rio 2016 era assim, se tudo der certo, você é demitido no final. E foi isso, eu topei, foram 3 anos e meio, funcionário do Comitê dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Foram 3 anos e meio que mudaram a minha vida. Trabalhei com pessoas de vários lugares do mundo, com ex-atletas, com muita gente das Forças Armadas, com gente do esporte, com político, enfim, com todo mundo, gente. E eu aprendi muito. Alguém aí sabia que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos são organizados pelo mesmo comitê? Então, não sei quem levantou a mão. Fogo, CCA.
Enfim, muita gente não sabia. E mesmo, gente, lá dentro do comitê, muita gente tinha sido contratada, achava que tinha que entregar só os Jogos Olímpicos no final. Só que não era. Todo mundo tinha que entregar os 2 Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Gente, você quando fala de um comitê organizador de jogos, você tem mais de 50 áreas funcionais. Tem uma área só para cuidar de transporte, uma área só para cuidar de acessibilidade, uma área só para cuidar de ingressos, uma área só para cuidar de revezamento, outra área só para cuidar de cerimônias, outra área só para cuidar de premiação, uma área para cuidar de cada esporte. É um mundo, gente. E a gente trabalhava lá com gente do mundo inteiro e muitas pessoas não sabiam nada de Jogos Paralímpicos. E mais do que não sabiam nada, tratavam os Jogos Paralímpicos como inferiores. Por desconhecimento mesmo. Enfim, nem todo mundo era por desconhecimento, mas muita gente era por desconhecimento. E o meu papel lá, eu trabalhava numa área chamada Integração Paralímpica. E o meu papel era justamente mostrar às pessoas que elas tinham que dar a mesma atenção para os Jogos Paralímpicos. Não era um favor, elas estavam sendo pagas para isso. Sabe o que era engraçado, gente? Os Jogos Olímpicos foi em agosto. Quando terminou, tinham 2 semanas de intervalo, depois tinham os Jogos Paralímpicos. Aí todo mundo deu valor, todo mundo queria mais um mês de emprego, aí todo mundo deu valor. Mas na época que a gente falava, gente, tem os Jogos Paralímpicos, a gente enfrentou resistência, mas a gente achou muita gente muito bacana. E não era meu trabalho. Mas como eu entrei lá dando uma palestra, todo mundo achou que o meu trabalho fosse dar palestra. Então eu era chamado para dar palestra para tudo quanto é canto. Fui a muita escola, conversei com muita criança. Gente, eu dei muita palestra para a Força Nacional de Segurança, inclusive o Fernando, que acho que estava na mesa anterior, que me chamou para cá, o Fernando Antunes, espero que ele esteja aí, ele que me convidou por conta de várias e várias palestras que eu dei para a Força Nacional de Segurança, no Rio de Janeiro, em Juiz de Fora, foram várias, a gente foi super bem recebido, bem tratado, porque a Força Nacional de Segurança ajudou lá na segurança dos jogos. E eu fui a muitas escolas, foi muito bacana ver essa transformação, porque mais do que 15 dias de competição, os Jogos Paralímpicos eram uma oportunidade justamente para a gente mostrar para a sociedade o nosso potencial. Sabe esse vídeo aí que vocês viram? Mais de 2 milhões de pessoas foram aos Jogos no Rio de Janeiro e viram isso acontecer. E saíram lá do Rio 2016 com uma opinião diferente sobre pessoa com deficiência. E é isso que conta. Quando cada um de vocês começa a enxergar a pessoa com deficiência de outra maneira, a gente vive num mundo melhor. Porque eu não sou pior do que vocês pela minha deficiência. Nós todos temos diferença. Esse negócio de falar que a minoria tem que se curvar à maioria, isso é a maior balela que existe, porque não existe maioria e minoria. Nós todos temos características próprias. Né? Que eu sou? Eu sou qual minoria? Eu sou pessoa com deficiência, branco, homem, hétero. Eu sou o quê? Então, nós somos pessoas complexas. E quando a gente vira as costas para a diferença, a gente está virando as costas para nós mesmos. Uma vez eu li, infelizmente não lembro da referência, mas um diálogo muito legal. Um americano estava com um filho num país, não sei se era Sérvia, e aí ele estudava numa escola americana, né, na Sérvia, filho de embaixador e tal. E aí uma vez falou para a mãe assim: poxa, mãe, meus colegas daqui falam inglês estranho, com sotaque. Aí a mãe falou: sabe o que significa? Que eles falam uma língua a mais que você. E é isso, gente. A gente precisa olhar para a diferença como algo, e seja qualquer diferença, como algo a nos fortalecer, algo que a gente tem que aprender. E esse é o meu trabalho. Mostrar através da comunicação que eu só sou cego. Eu sou muitas outras coisas para o bem e para o mal. Enfim, eu tinha um monte de histórias para contar para vocês. Aliás, vocês querem saber minhas histórias, inclusive algumas do Rio 2016. Vou fazer um merchandising, compre o meu livro, Histórias de Cego. Eu tive um azar, gente. Olha só que sacanagem. Desculpa o francês. Em 2019, eu fiz palestra, rodei o Brasil inteiro. E sempre que acabava a palestra, todo mundo falava: pô, você não tem um livro aí? Eu queria comprar esse livro. Eu falei: pô, não tem. Ficava com vergonha. Aí eu fiz o livro, compilei os textos que eu tinha no blog e tudo mais, fiz. Aí lancei. Exato, pô, essa história como é piada. Aí eu lancei o livro, gente, juro por Deus, em março ou abril de 2000. E aí acho que eu tive umas 2 palestras presenciais. Então hoje, se alguém quiser me ajudar aqui,
Trouxe os livrinhos aí para vender. Tá com o menino mais fofo deste auditório. Quem quiser depois só se dirigir. E agora eu abro para perguntas. Podem perguntar o que vocês quiserem, gente. Não existe pergunta feia nem boba. Então, nós vamos quebrar o protocolo, que a gente faria uma rodada de perguntas a mais, mas justamente por esse convite tão gostoso do Marcos, eu gostaria de saber se alguém tem uma pergunta e já vou levar para a Jéssica. Boa tarde. Obrigada pela palestra. Eu tenho uma dúvida. Não é uma dúvida. Foi uma coisa que surgiu para mim. Eu trabalhei como staff no BOP desse ano na área de acessibilidade. E eu trabalhei diretamente com um atleta de para-jiu-jitsu, o Vinícius Lopes. E ele era uma pessoa muito independente. Ele tem uma lesão medular. Mas ele ainda assim é uma pessoa muito independente. Então, eu tinha muita dificuldade em saber em que momento ajudar, em que momento oferecer ajuda. E eu queria saber se você tem alguma coisa a dizer sobre isso. Você diz sem ser ofensiva, vamos dizer assim. Jéssica. Gabriela. É Jéssica, né? É Gabriela. Gabriela, mas vocês falam Jéssica, não falou? Estão me induzindo ao erro. A culpa é minha, perdão, Marcos. Gabriela, é o seguinte. Se você está na sua casa, sua família, quando alguém quer te ajudar, como é que a pessoa faz? Então, por que com a gente é diferente? É perguntar. A deficiência não nos torna iguais. Você vai ver uma pessoa com deficiência que vai querer ajuda, outra que não vai querer, uma que vai ser mais independente que outra. Porque acima de deficiência, né, de ter uma deficiência, nós somos pessoas, e pessoas são muito diferentes. Muito. Né? Eu viajo sozinho para cima e para baixo. Tem muita gente que enxerga que não viaja e fala para mim, como é que você consegue viajar sozinho? Né? Tipo assim, a pessoa enxerga e tem essa limitação, assim como eu tenho outras, que não necessariamente são por causa da minha deficiência. Eu sou uma pessoa também. Não é só com deficiência, não, com qualquer coisa é perguntar. A gente não pode partir do pressuposto que a gente sabe. Porque, gente, quando a gente acha que a gente sabe mais do que a pessoa com deficiência, sabe o que acontece? Acontece como uma vez que eu estava numa esquina de uma rua, eu tinha marcado com um amigo meu, que enxerga, mas eu não enxergo, e eu marco na esquina porque é mais fácil do que falar em frente a tal prédio, tal corpo, que eu não vou saber. Então, marquei na esquina, cheguei, liguei para ele, falei, estou aqui na esquina. Fiquei um pouquinho afastado da rua, só que aí fechou o sinal, uma pessoa me pegou pela bengala, vamos atravessar, ceguinho, vamos lá, fechou o sinal. Aí me pegou pela bengala, eu fui atrás, né, porque minha bengala é minha vida. Fui catando cavaco, assim. Atrás, chegou do outro lado da rua, a pessoa me perguntou assim, e agora? Para onde você quer ir? Eu falei assim, agora eu quero voltar para o outro lado. E a pessoa ficou bolada comigo. Porque ela achou que eu estava debochando, não estava debochando. Só que ela me ajudou, gente, com boa intenção. Só que ela não me perguntou se eu precisava de ajuda. Quando a gente ajuda alguém, se a gente perguntar, a gente é quase uma superioridade. Não, sei o que ele precisa mais do que ele mesmo. Não sei se está respondido. Gabriela, né? Beleza, Gabriela. Agora temos mais uma pergunta. Por favor. Na verdade, eu não vou perguntar. Boa tarde a todos, meu nome é Eric. Ô Marcos, eu tive a experiência de trabalhar no Rio 2016 e como profissional de educação física, eu posso falar que foi a melhor experiência da minha vida. Ó. Então, assim, é justamente isso aí que você falou. Quando você vai para os Jogos Paralímpicos, você entende que o deficiente é você. Assim, chego a arrepiar porque chega a ser mágico. E a gente trabalhava muito nos Jogos Paralímpicos e no intervalo você queria ver jogo. Então você ficava no Parque Olímpico, ficava rodando onde tinha os jogos, porque é outro universo. E não é divulgado, não é valorizado. Divulgado claro que é, mas assim, não existe uma mídia que foca tanto no Paralímpico igual para um Cruzeiro Atlético, um Flamengo e Fluminense. Assim, eu tive a experiência, eu trabalhei com o pessoal do Goalball, e lá a gente usa o termo mesmo cego, né? Ele é cego porque existem graus de deficiência, o que enxerga pouco, o que enxerga vulto, e existe o cego, e foi assim, experiência de vida. É trabalho voluntário, tirei tudo do meu bolso, foi 30 dias no Rio de Janeiro, e se vocês tiverem oportunidade de trabalhar com um paralímpico, que tem alguns locais em Belo Horizonte aqui que tem, só vai, porque você entende que para você trabalhar com alto rendimento, trabalhar com social,
você precisa entender o que um atleta paralímpico também passa. É outra realidade. É só um relato, Marcos, não quero te atrapalhar, tá? Os livros também estão aqui. A hora que ele terminar, a gente vai ali para fora e a gente negocia, tá? Eu estou falando por ele porque eu recebi a missão de acompanhar o Marcos hoje, tá, Raquel? E aí, a hora que quem tiver interesse, a gente vai lá e negocia os livros. Obrigado, é isso. Gente, por que vocês me chamaram? O Eric já deu a palestra, ele já... Assim, é isso. Pô, é isso. Eu não sei o que falar. Agradecer pelo café, Eric, mas... Não, ainda tem mais pergunta, ainda tem mais pergunta. Não, então, assim, foi fantástico o que ele falou, e é isso. É isso. Pode próxima pergunta. Olá, meu nome é Débora. Então, complementando, eu tive a oportunidade de ir aos Jogos Paralímpicos também, assistir algumas modalidades, e fiquei extremamente emocionada com o goalball, porque no dia que eu fui, o ginásio estava repleto de crianças. Acredito que elas tenham sido convidadas. A gente fez um projeto para levar, que não dá para contar tudo, a gente fez para levar criança de escola pública. Foi Cara, gente... e foi impressionante. Eu nunca vi tanto respeito na hora de jogar a bola. O ginásio em pleno silêncio. As crianças, cara, em pleno silêncio, assistindo o jogo do goalball, assim. Eu me emociono só de lembrar, desse momento. Foi muito lindo, não, incrível. Gente, o goalball foi muito emocionante. O vôlei sentado, gente, que é um esporte que não é para cegos. Você via pessoal mutilado da Guerra da Bósnia, do genocídio de Ruanda, jogando. Cara, que é um negócio assim, gente, é uma volta por cima. O esporte passa uma mensagem tão linda que eu trabalho com isso e me arrepio. E aí, Marcos, complementando, eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre o seu livro. Olha, gente, então... Eu sempre fui muito tímido, de verdade. E eu gostava de escrever. Então, tinha um blog chamado Histórias de Cego, e eu escrevia. Escrevia. De vez em quando, porque eu escrevia, as pessoas me chamavam para falar, mas eu preferia escrever. Só que um dia eu entendi que as pessoas não leem. As pessoas até assistem vídeo, por isso que eu fui para o YouTube, né? Fiz o YouTube e tal. E o meu blog ficou ali. Só que o que aconteceu? Eu escrevia texto para o blog, e eu, por 2 vezes, eu perdi o blog. O servidor caiu. Sorte que eu tinha uns textos no computador, mas o blog... Quando caiu pela 2ª vez, gente, foi no momento que eu tinha acabado o meu emprego no Rio 2016. Não tinha conseguido outro emprego. Foi um momento que eu precisava que aquele blog funcionasse, ele caiu. E eu falei, gente, e agora? O que eu faço? Né? Aí eu comecei a gravar vídeo para o YouTube, mas meu canal demorou 1 ano para atingir 100 inscritos. Não é 100 mil, não. 100 inscritos. Hoje tem 315 mil, mas demorei 1 ano para atingir 100 inscritos. E assim, na época do Rio 2016, eu dei palestra para muita gente. Muita empresa. Muita promessa de que eu me contratar e tudo mais, e depois nada. Tá esperando, né? Esperando. Não vi nada depois, literalmente. E acabou que, quando caiu o blog, gente, deu uma tristeza assim, mas depois eu falei, não, cara, vamos fazer uma limonada? Eu peguei os textos, selecionei e falei, vamos fazer um livro. Aí eu fiz uma campanha de financiamento coletivo, consegui, e aí lancei o livro no momento melhor possível, que foi a pandemia. E aí... e foi isso que aconteceu. Mas o livro, assim, é todo escrito por mim, não é um ghostwriter, né? Não é uma história assim, eu nasci em 1982, cresci e tal. São várias historinhas, muitas, inclusive, do Rio 2016, são experiências próprias, né? Coisas que eu vivi. E algumas curiosidades, cego enxerga tudo preto, como cego sonha, as melhores coisas de ser cego. Amigo, ficou curioso? Então, no final, quando acabar aqui, vocês me procuram, eu trouxe pouquinho, não foi muito livro não, trouxe pouquinho, vai acabar rápido. Pelo visto que bom, com certeza. Agora eu tenho 2 perguntas. 2. Uma veio da Patrícia Gabriela, mas eu queria fazer uma em especial, porque como a gente tem muitos preparadores aqui, e eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de treinar uma pessoa com deficiência, um cego, um paraplégico, em alto rendimento. E eu lembro que num campeonato de CrossFit, no caso foi o Bop Games, uma das primeiras versões, a gente teve uma atleta cega, sua amiga, né? Você deve conhecer. Eu conheço, claro. Ainda mais aqui de Belo Horizonte, que eu conheço todo mundo. E ela estava no CrossFit. Então, assim, imagina o desafio que é fazer um wall ball para uma pessoa que não enxerga. Então, ela tem que recrutar ali várias outras sensibilidades e capacidades, mas a mais importante é recrutar a sensibilidade da treinadora dela, que teve que se reinventar, porque ela teve que encontrar novas formas naquele
ambiente, já que ela estava muito confortável de ensinar o CrossFit, de ensinar aquela modalidade, ela precisou ter outras faculdades ali trabalhadas para poder explicar para aquela aluna o que fazer. Você encontrou muita resistência que na hora você fez esqui na neve, futebol de 5. Esse pessoal, esses preparadores físicos, eles estavam preparados para lidar com você? Não, preparados estavam porque assim, comecei a fazer futebol na escola, né, na escola de cegos, então o professor tinha a bagagem necessária. O esqui também foi numa oficina. Eu fui cobaia no esqui, porque a gente não conta essa parte. Eu participei de uma oficina que ensinava professores a trabalhar em esqui para pessoas com deficiência. E eu era a cobaia perfeita, porque eu era o único cara da oficina que nunca tinha visto neve, que não sabia nada disso, todo mundo queria. Tinha professor do mundo inteiro, tinha chinês, tinha bósnio, tinha sérvio, enfim, eu fui cobaia de todo mundo, mas foi muito bacana. Mas eu já enfrentei muita resistência na vida, né, gente? Existe muito preconceito, né? Com um amigo meu, ele nadava, tem grandes resultados em natação, ele queria treinar perto da casa dele, ele era adolescente, e aí o professor falou assim, não posso te aceitar aqui na minha piscina, porque você não vai saber nadar reto. Pô, o menino era campeão de natação, cego, né? A gente escuta muita besteira, cara, muita. Tanta besteira que eu escuto, que eu não... Mas isso só me fortalece. Porque sabe o que eu penso? Cara, se todas as pessoas soubessem como lidar com pessoa com deficiência, ninguém ia me chamar para dar palestra, ninguém ia comprar meu livro. Então eu preciso que as pessoas não saibam também, né? Tá certo, Marco. Agora falando em mais uma questão direcionada para você, porque a gente já está indo para a segunda palestra. Segunda não, terceira quase, né? Segunda depois do coffee break. A Patrícia Gabriela Alves. Ela está falando assim, Marcos, você disse que quando você ficou cego, foi um alívio para você. Mas ela quer saber, e para sua família, em especial para sua mãe? Como é que foi receber essa notícia? Olha, não foi uma notícia que veio de repente. Né? Eu fui diagnosticado com 7 meses de idade com glaucoma congênito. Era uma coisa tão óbvia que o médico me olhou, minha mãe conta que ela me levou, porque para o pediatra eu tinha constante conjuntivite, e a minha mãe relatava, minha avó, que eu não conseguia ficar de barriga para cima na hora de trocar fralda, eu ficava no carrinho de bebê escondendo o rosto, né? Porque o glaucoma ele traz uma fotofobia muito grande, né, com relação à luz do sol. Então, o mundo caiu para minha mãe naquele dia, quando eu tinha 7 meses. E a partir disso, gente, foi uma luta total. Porque, quando eu falo que foram 16 cirurgias mesmo. E foram várias delas aqui em Belo Horizonte, eu morava no Rio, e vinha várias vezes aqui para Belo Horizonte, no ônibus, vomitava e tudo mais. Eu enjoava toda a viagem, vomitava em cima dos outros. Desgraceira, exame sob sedação, anestesia. Para crianças tem que dar anestesia. Imagina, gente, uma anestesia... para exame, uma anestesia geral, para exame, sabe? Então, era um negócio complexo. Então, quando eu fiquei cego, também não foi de um dia para o outro, eu fui perdendo a visão, perdendo. Eu lembro de algumas coisas de imagem na televisão e tal, mas para mim, o dia que eu percebi, ferrou, para não falar outra palavra, foi um dia que eu cheguei na escola, pro meu último ano de jardim da infância. Em vez de fazer os trabalhinhos de pintura, de desenho e tudo mais, a professora me deu um negócio com tato, para trabalhar o tato. Naquele dia eu falei, caramba, agora deu. E, assim, hoje em dia, minha família sabe que foi a melhor coisa que aconteceu. Era muito sofrimento para pouca visão. E eu ainda vejo muita gente que enxerga quase nada e fica lutando, fazendo um monte de coisa, em vez de aceitar o negócio e partir para a próxima, sabe? Marcos, te agradeço demais. Vou pedir ao Eric, então. Deixa eu me despedir, então, do pessoal. Claro, pode fazer sua consideração final. Gente, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Quando eu era pequeno, né, nessa fase que eu enxergava, eu ia muito à praia. Falando praia, vocês entendem esse conceito? Então, eu ia muito à praia. E sabe o que eu achava curioso na praia? Um conceito que é quase impossível dizer para uma pessoa cega, que é o horizonte. Como é que você explica para uma pessoa cega que o horizonte é onde o céu encontra com a terra? O cara sabe que isso é impossível, né? Eu achava o máximo aquilo. E eu era criança, eu achava que eu podia chegar a qualquer lugar. Então, eu dava 2 passos na direção do horizonte, o que acontecia? O horizonte ia embora, né? Porque, claro, ele não fica me esperando. Enfim, eu fiquei cego, esqueci esse negócio todo de horizonte, só virei Belo Horizonte, tudo mais e tal.
E aí, um dia me fizeram uma pergunta numa palestra sobre qual lugar, ou não, como é que é? Como que seria um mundo com acessibilidade total? Aí eu parei para pensar, caramba, acessibilidade total, será que isso existe? Porque acessibilidade total não é só para cego, né? É para todo mundo. Eu falei, não sei nem se isso existe. Aí eu fiquei meio assim como responder, eu lembrei dessa história. Aí eu lembrei do horizonte, desse horizonte que eu queria alcançar. Talvez, gente, a acessibilidade total vai ser um horizonte que a gente nunca vai alcançar. Mas ele está lá para a gente saber em que direção a gente tem que andar. E estar aqui num evento falando para vocês sobre questões relacionadas à pessoa com deficiência me faz sentir que a gente deu 2 passinhos em direção a esse horizonte e ele não se moveu. Obrigado, gente. Maravilhoso. Não tem como não sair transformada dessa palestra. Muito obrigada, viu, Marcos? Obrigada mesmo. Obrigado, gente. Vamos ver a Copa. Brasil! Ele faz piada do início ao fim. Eu queria um dia chegar aos pés do Marcos como comunicador. Não dou conta de fazer tanta piada. Assim, maravilhoso. Ah! Combinado, combinado.